A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Queridos irmãos, vamos analisar agora o culto de ontem, que foi do dia 6 de julho de 2025. No culto de ontem você vai ver Salvador Bueno querendo falar, o Espírito Santo querendo dizer na boca deles que eles não pregam o Evangelho. E aí ele percebe a lambança que ele ia fazer e endurecendo o coração pelo Espírito Santo, porque você vê que é o Espírito Santo tentando chamar a atenção deles, convertê-los, trazer eles de volta à realidade, mas eles lembram que estão errados e para defender a posição deles ou a instituição religiosa, eles resolvem negar o que o Espírito Santo ia colocar na boca deles e então eles desferem ataques às outras igrejas. Você vai ver isso e muito mais na análise que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Esse vídeo será dividido em 3 partes. A gente vai analisar aqui um trecho da oração que eu achei muito interessante, vale a pena nós fazemos os comentários aqui. A parte da comunicação, que são os recados da igreja, e ele falou sobre o crescimento da SCB, a quantidade de batizados e que está voltando à normalidade, e mais alguma coisa sobre evangelizar, que é a parte onde a gente vai entrar sobre quase um tiro no próprio pé. E aí então ele resolve mudar o que ia falar, e aí cria uma frase totalmente sem sentido. E algumas análises sobre a pregação, que é a mesma coisa. Merecimento para poder entrar no céu, que eles são santos e que eles têm que conquistar a salvação e coisas desse tipo que é absolutamente contra o Evangelho. São afirmações de que é uma declaração de que eles não sabem o que é Evangelho, não compreendem o que é graça e simplesmente não sabem nada sobre o que falam, ou seja, sobre o livro que está na frente dele, que é as Sagradas Escrituras. Dito isso, vamos lá. Primeiro ponto aqui, nós vamos analisar a oração que foi feita, a primeira oração, né? Que foi bem peculiar porque ela está carregada de jargões CCBano. E é o que nós vamos ver agora. Preste atenção nessa primeira parte, nesse primeiro ponto. Aqui a pessoa que ora diz: nós cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Ele aponta que o interesse do CCBano é apenas a se salvar de algo ruim que está para vir, que é justamente o juízo de Deus. Nós cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Isso aqui é importante salientar, porque um cristão genuíno, ele crê que foi perdoado. Nós cremos que fomos perdoados pelo amor e a morte de Jesus Cristo. A salvação, o nome escrito na vida, no livro da vida, é algo posterior a isso. É resultado dessa tão grande salvação, né, dessa conversão. Isso passaria batido e normal, sendo em outra igreja, pregado por outras pessoas, em pastores e assim por diante, porque está realmente dentro de um contexto bíblico. Mas dentro do contexto CCBano, que nós apontamos aqui, que eles não falam de Jesus, não têm apego nenhum a Jesus, eles estão interessados apenas em se salvar. Ou seja, eles querem aquilo que Deus tem para oferecer para eles. Eles não querem Deus, eles não querem Jesus, eles não amam a Deus, eles não amam a Jesus. Por isso também entra esse outro jargão aí de ter direito à salvação. Eles acreditam que quando você diz que você tem direito, é algo que te pertence, é algo que você conquistou. Isso é direito, né? Você pode ver direitos que um patrão não pode suprimir do seu empregado. Por quê? Porque é um direito adquirido. Não, querido, nós não temos direito à salvação. Nós temos entrada à salvação por meio da graça, né? E isso não vem de nós, é um dom de Deus. E aqui estamos diante da Tua presença para sermos gratos a Ti, ó Deus, pelo ar que respiramos, pelo alimento na nossa mesa, pela roupa do nosso corpo, pela família que Tu tem nos proporcionado e, acima de tudo, pela fé cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E acima de tudo, o direito que nos desse de salvação. E cremos que um dia chegaremos ao porto desejado. E aqui nesse outro ponto, algo também bem corriqueiro na congregação cristã no Brasil, que aliás se estendeu ao longo até da pregação, eles pedem perdão pelos seus erros, pelas suas faltas. E eles falam isso negando que são pecadores. Porque para quem conhece bem a CCB, sabe e entende que pecado na congregação cristã no Brasil
somente aqueles de cunho sexual. E esses ainda são considerados pecados de morte, o que vai lhe causar uma ruptura com a igreja, que você nunca mais será aceito como um cristão genuíno e autêntico, porque eles acreditam que você pode ser que se salve naquele dia. Eles não acreditam no seu arrependimento agora, que Deus te perdoa e que você possa estar hoje salvo, perdoado. E as revelações de quem a CCB realmente é. E é o que você vai ver agora, né? Pedindo perdão apenas pelos erros e as faltas, mas eles se negam a confessar que são pecadores, igual a todos os outros pecadores dessa terra. Aleluia, confessamos para ti, Senhor, porque sabemos que somos errantes diante da tua presença. E agora nesse ponto ele fala, tua palavra já não tem mais o efeito de antes, Senhor. Apontando nitidamente que Deus está começando a acordar as pessoas dentro da congregação. De vez em quando nessas ações espontâneas da CCB, que eles dizem ser revelados, receber quentinho, tanto a oração como a pregação, apesar de ter o lado místico de que o CCB acredita que Deus está dando ali para ele, isso também é uma armadilha, porque é justamente no improviso, é justamente nesse momento que eles dizem estar falando, né, na inspiração, é onde vem as gáfias, é onde vem os erros. Para entre nós, sentimos, aleluia, que não está tendo mais o mesmo efeito que era antes, não por culpa da tua palavra jamais, mas por nós estarmos enfraquecidos. Mas agora, nesta oração, nós rogamos, clamamos por clemência, imploramos pela tua misericórdia. E agora nesse ponto da pregação ele diz, manda a tua palavra, porque tu sabe o que nós precisamos. Exatamente isso, o que eu canso de dizer aqui. CCBano vai na igreja para buscar Deus, coisas para a sua vida. Ele manda a tua palavra porque tu sabe o que nós precisamos. E aí, obviamente, as pregações são direcionadas a 3 áreas da vida, que é sempre as mesmas, para tentar atingir o coração do povo, fingindo que estão sendo atendidos. A área da família, a área da saúde e a área financeira, né? Que Deus vai te abençoar, ou que Deus vai te libertar de algum problema, de alguma doença, alguma coisa que está te afligindo, ou então que Deus vai entrar na sua família e vai resolver os problemas que é a sociedade, que é a saúde, ou que o dinheiro não pode resolver. E é sempre essas coisas. Manda a tua palavra, porque tu sabe o que nós estamos precisando. E é isso que a gente diz aqui, né? O CCBano é um povo mais carnal que a gente já conheceu. São pessoas que estão voltadas e ligadas a coisas materiais, a coisas terrenas. Primeiro, porque não tem como você adorar Deus de verdade ou buscar o que é do céu se você ainda não compreendeu o que é graça e o que é evangelho de Jesus Cristo. Abençoa o teu servo que preside sobre nós esse santo culto, guia ele pelo teu Espírito Santo, dando a ele, aleluia, as necessidades para nós, aleluia, ouvirmos nesta manhã. Acima de tudo te pedimos, manda-nos do céu a tua santa e poderosa palavra, Senhor. Glória. Fala conosco segundo a tua vontade e a tua misericórdia. No demais, as necessidades é patente aos teus olhos, tu conhece tudo, como cantamos o hino, ó Senhor, tu nos conhece, tu sabes o que almejamos, o que necessitamos, o que precisamos, cuida de nós pelo amor do teu nome. Agora ele vai dizer que estão voltando ao normal. As coisas já estão voltando ao normal e ele diz ainda, ele confessa aí, que pouco evangelizamos, pouco a gente evangeliza. Só que aí ele percebe a gáfia, logo na frente, aliás, ele vai acrescentar essa fala, falando mais alguma coisa. Ontem houve o santo batismo nesta casa de oração, 69 irmãos, 82 irmãs, total 151 irmãos e irmãs.
De janeiro até hoje, somente aqui nesta casa de oração, o Senhor chamou 2.237 irmãos e irmãs. Louvado seja Deus. Aos poucos, estamos voltando ao status que éramos antes da pandemia. Que o Senhor chama um grande número de pessoas para esta bendita graça. Depois houve então uma redução, mas agora se nota que está sendo outra vez retomado o crescimento do chamamento para esta graça. Aí ele vai pedir a interpretação do dom de língua. Porque eles querem que... Eles já entenderam que a CCB é o único dom que eles têm lá, é o de falar em língua. Coisa que pode ser copiado. Então como é que a gente pode saber se essas línguas são verdadeiras ou não? Porque pode ser copiado. Eu posso imitar agora aqui alguém falando em língua. Como é que você pode saber se eu estou falando em língua de verdade ou não? Se você não soubesse que eu estou copiando. Agora, dom verdadeiro, autêntico e genuíno que não pode ser copiado, isso a gente não vê na CCB, né? Pessoas sendo curadas, obras maravilhosas, fantásticas, que a medicina não pode estar fazendo, que o dinheiro não pode dar. Isso a gente não vê. No culto passado, o Luiz Carlos contou umas maravilhas para tentar atender essa nossa crítica, contando coisas. O próprio testemunho em si é tão absurdo e esdrúxulo que fica claro que aquilo ali passa de uma mentira. E agora, Salvador Bueno indo nessa mesma linha, tá quase que dizendo, gente, não vamos ficar buscando um dom de língua, que isso aí não resolve nada se a gente não pedir a interpretação. Mas, ainda que Deus desse interpretação de língua, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: a congregação tem algum momento litúrgico que permite que alguém que tem interpretação vá na frente e interprete a língua que está sendo falada? Suponhamos que alguém interpretou. Ele vai poder ir lá na frente, levantar a mão, ancião, posso subir aí? Eu estou interpretando a língua. Provavelmente não. Então é um pedido inócuo. É um pedido inócuo que não dá resultado algum. Porque quem interpreta, a Bíblia fala que tem que interpretar para a igreja. A interpretação tem que ser para a igreja, não individualmente, sozinho. A recomendação do apóstolo Paulo está falando que se ninguém interpreta, a igreja fica sem entendimento. Então tem que ter o intérprete para a igreja saber o que está sendo interpretado. Simples assim. Então a pergunta que eu volto a fazer é: vocês vão permitir, ou existe na liturgia o momento adequado? Irmãos, quem sente da parte de Deus, que interpretou a linguagem, pode subir aqui na frente e transmitir para a igreja, para que a igreja seja edificada. Tem isso? Não tem, né? Então não passa de discurso falso, inócuo e vazio, que não tem efeito prático algum. Nós pouco evangelizamos. Os irmãos vejam que quando se fala em busca de dons, nós pouco evangelizamos. Os irmãos vejam que nós pouco evangelizamos. Nós pouco evangelizamos. E agora o ancião fala, se fala muito de evangelho por aí. Aí quando ele vai soltar o restante da frase, que o correto era: gente, se fala muito de evangelho por aí, mas nós não falamos. Como ele acabou de dizer agora, algum momento atrás, pouco evangelizamos. Essa era a frase correta de falar. Ou seja, é isso que realmente ele queria dizer. É isso que o Espírito Santo estava tentando colocar na boca dele. Mas esses homens se endurecem para o Espírito Santo. Eles voltam atrás. Eles não querem obedecer. Aí ele falou: irmão, né, se fala muito de evangelho por aí, né? Se fala muito de evangelização, né? Mas
se fala pouco das boas novas? Olha a frase sem sentido. Se as pessoas falam de evangelho, estão falando das boas novas, porque o evangelho é as boas novas. Mas ele fez um cavalo de pau para tentar dar a ideia que ele estava ciente do que estava dizendo e que as pessoas por aí, elas falam de evangelho. Mas é um evangelho aí que a gente não sabe nem qual é, né? Mas não falam das boas novas. Aí emendou dizendo, não falam das grandezas de Deus. Pergunta que eu quero fazer para o ancião e os demais membros da CB, o que é as grandezas de Deus? O que é as grandezas de Deus que tem que ser falado no culto? Quais são essas grandezas? São as maravilhas que vocês contam? Como a que a gente ouviu no culto passado? São essas que Deus falou em língua para poder orientar uma pessoa a tirar um documento nos Estados Unidos? É sério que Deus vai movimentar, falar em língua para dar uma orientação que a pessoa pode pegar lá no governo, lá nos órgãos do governo e lá, olha, eu não estou conseguindo emitir um documento, aonde que eu vou? A pessoa vai falar, você vai nesse lugar e pega esse documento e preenche isso. É sério. E aí, ele ia dar um tiro no pé, que ficou nítido que a frase correta, eles falam muito de evangelho por aí, mas nós não falamos, irmão. Nós temos que falar mais. É isso que ele ia dizer. Porque foi isso que ele tentou dizer agora um pouco atrás, né? Mas, como ele percebeu o tiro que ia dar no pé, um tiro grande no próprio pé, porque percebeu, as pessoas estão assistindo, tem crítico assistindo, e aí ele fez cavalo de pau e deixou essa fala completamente sem sentido e, obviamente, cheios de absurdos. Porque evangelho é as boas novas. Não tem como você falar do evangelho por aí e não falar das boas novas, porque é uma coisa só. Inclusive, boas novas é o significado da palavra evangelho. É o mesmo significado. E aí fala, mas não falam das boas novas, irmão. Não falam das grandezas de Deus. Qual serão as grandezas de Deus para vocês, Salvador, e os demais? Grandezas de Deus é falar para as pessoas por aí, olha, vamos lá na minha igreja porque lá Deus fala. Olha o evangelho do CCBano. É esse? Vamos lá na minha igreja porque lá Deus vai falar com você cara a cara. Vamos lá na minha igreja, porque lá o irmão senta do lado, a irmã senta do outro lado. Olha o evangelho do CCBano. Vamos lá na minha igreja, porque lá os irmãos não têm dízimo, lá não tem salário. Vamos lá na minha igreja, porque lá tem ordem, lá tem decência. Olha o evangelho do CCBano. Um evangelho denominacional. Isso aí, na verdade, é o sexto evangelho. Né? Um sexto evangelho, que é o evangelho que não existe na Bíblia. E é isso aí que Salvador trouxe. Que existe em muitos lugares, não é? Que é o nosso dever mesmo buscar, que o Senhor Jesus recomendou. Mas irmãos, percebem que o que se busca são geralmente o que é mais aparente, como novas línguas. É difícil ouvir alguém pedir ou buscar a interpretação das línguas, não é? Que é muito interessante para nós falarmos em línguas estranhas, porque a gente se sente edificado, desde que fale. Que não deve existir ensinar a falar línguas, isso não existe entre nós. Mandar falar, também não. É o Espírito Santo que toma e a pessoa manifesta aquilo que está dentro de si. Mas é muito bom quando há interpretação, porque não havendo interpretação, irmãos, nós só ficamos contentes de sentir o Espírito Santo manifestar em nós, mas não sabemos o que está sendo falado. O apóstolo Paulo foi incisivo e disse que é necessário que haja intérpretes, e não se ouve dizer, não se ouve clamar, que o Senhor nos dê esse dom. E o Senhor dá para quem pede, porque muitos o Senhor deu, e eles em comunhão, quando o Espírito Santo os lhes dá. Eles em comunhão, ouvindo manifestação em línguas de um irmão ou de uma irmã, e o Senhor revela para ele o que está sendo falado. Então é bom buscar esse dom. Mas a evangelização também é dom, irmãos.
Se fala do Evangelho muito por aí, mas dizemos aqui o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas do Senhor. Evangelho quer dizer boas novas. Pouco se fala, mas isso é um dom que Deus dá. E não se fala nada do Senhor. Mas devemos de desenvolver isso em nós, irmãos. Falar das grandezas de Deus. Falar da presença. Não esconder. Ter medo. E aí veio a pregação, Salvador dizendo que não faltará bênçãos. Olha aí, não faltará bênçãos, coisa que você vai ver na Bíblia. Deixa eu ver Novo Testamento. Vamos abrir o Novo Testamento. Onde é que está a chuva de bênçãos que está aqui? Aonde que está as bênçãos? Não tem as bênçãos. Não tem. Bênçãos ali de prosperidade você só vê para o povo de Israel, o povo da lei do Velho Testamento. E para nós, Jesus deixou o seu vitupério. É isso que está escrito lá. Fizeram comigo, vão fazer com vocês também. Sabe o que espera vocês, os que me seguirem? O que, Senhor Jesus? Perseguição, cadeia, morte. É isso que está aguardando vocês. Não esmoreçam, eu venci o mundo. É Jesus falando isso para nós que somos cristãos. Mas como isso não agrada o povo, e o povo que vai lá, eles estão indo buscar uma palavra que resolva os problemas da sua vida, aí vem o falso profeta com essa mentira cabeluda, dizendo que Deus, se você fizer tudo que a gente diz, se você ficar aqui nessa igreja e ficar firme, haverá chuvas de bênção. E pior, ele atrela isso a se você viver sem contaminação. Porque na cabeça desses homens, eles são santinhos, perfeitos. Por quê? Não cometeram nenhum ato sexual. Então, são santos e perfeitos. Homens falsos, que falam o nome de Deus em vão até pelos cotovelos, e enganam as pessoas com esse falso evangelho, uma igreja completamente perdida, politicagem no meio do ministério que chega a feder, passando a perna nas pessoas, arrancando um outro da presidência, arranca o outro da presidência, e assim eles vão tomando lugar e empurrando outros para fora com a falsa argumentação do Conselho de Ética, né? Nós temos aqui um código de ética e vamos botar para fora o coitado que escreveu um livro chamado Resplandecente Farol. E é esses homens que diz que não tem pecado e que se você não tiver contaminação nenhuma, Deus vai te abençoar. E depois, durante o nosso viver nesta terra, não faltarão também as suas bênçãos sobre aqueles que forem fiéis e sinceros para com o Senhor. Por isso, irmãos, ele dizia que eram bem-aventurados aqueles que encontrassem sabedoria e buscassem conhecimento, ou seja, procurar conhecer cada vez mais a vontade de Deus, o querer de Deus, que é a nossa maneira justa de viver perante Ele, consciência em paz, viver limpo, sem nenhuma contaminação, porque fazendo isso nós estaremos sempre debaixo da sua santa mão, e debaixo da mão de Deus há bênçãos em abundância para todos nós. E aí agora, logo depois, na mesma linha da oração que negam ser pecadores, ele fala que Deus suporta as nossas imperfeições, como se eles fossem perfeitos e Deus estivesse suportando apenas umas rebarbinhas. Não, vocês são pecadores e pior do que os outros, porque negam que são. Negam que são. Na parábola que Jesus criou sobre o fariseu e o publicano, a Bíblia diz que o publicano foi embora aceito por Deus porque ele confessou que verdadeiramente é um pecador.
Enquanto o outro se orgulhava de suas próprias obras, achando que não era contaminado e que era um homem santo, puro e justo, sem contaminação, a Bíblia diz que essa pessoa foi embora sem a devida justificação. E eu acho que vocês deveriam aprender com isso, porque é exatamente aí o buraco que vocês caíram. Vocês deveriam aprender com isso e se arrepender e voltar ao marco zero, que é voltar a ler a Bíblia, voltar ao Evangelho para que se arrependam e realmente tornem-se cristão verdadeiro. Fica vendo aí. Por sua proposição só, por sua vontade, por sua força, não. É porque o Senhor o ajuda, lhe dá força e suporta as suas imperfeições. Que Deus nos dê graça, irmãos. E aí, nesse outro ponto, ele fala prometendo, sempre prometendo coisas. São essas promessas que seguram essas pessoas no engano. Que Deus vai dar paz, teu futuro será de paz. Mentira, que futuro de paz? Por que os apóstolos eles não tiveram essa tal paz que vocês prometem? Por que a igreja primitiva não teve essa tal paz? Mas eles precisam prometer essas coisas, porque é isso que segura o povo dentro da CCB. Não é evangelho. Uma, porque eles não foram convertidos, então eles não estão preocupados com o evangelho. Eles não querem saber de evangelho, mas prometeram para eles paz, bênçãos e todas essas coisas. Foi tudo que eles aprenderam dentro da congregação cristã no Brasil. Ouça você mesmo, prometendo uma paz que hoje nós não temos e nunca teremos. Portanto, isso não passa de enganação. Ouça aí. Mas aqueles que foram chamados no caminho santo, seguindo o Senhor, não tem medo do amanhã, não tem medo do futuro. Por quê? Porque sabe que o seu futuro é futuro de paz. Se alguém precisa de ser consolado, se alguém precisa do conforto, sirva estes conselhos desta manhã para te confortar e te consolar e dizer que o teu trabalho nesta graça não é vão, o teu esforço não é perdido, as dores que você sente para poder agradar a Deus não ficam no esquecimento. Deus se lembra de todos nós. E aí, para encerrar, para acabar, o último ponto, chave de ouro, pregação de salvação por obra. Deus vai te dar a coroa da vida eterna se você for firme e fiel até o fim. Isso significa que, se você guardar tudo que nós estamos dizendo, se você não fornicar, se você continuar firme na CCB, se não se desviar dessa graça, é tudo si. É o si na cabeça do CCBano. Aí, quem sabe, você vai chegar naquele dia lá, Deus vai te dar a coroa da vida eterna. Eles acham que haverá um julgamento naquele dia. Um julgamento igual esse da terra, que é onde vai ouvir as boas obras e vou ouvir as más. Dependendo das boas e das más, eu posso absolver como posso condenar. Eles acham que é esse tipo de julgamento que vai ter aquele dia. Naquele dia, o julgamento é um julgamento de acórdão, onde ele só vai decidir a sentença dos condenados. A Escritura fala que aqueles que crê já estão salvos e não entram em condenação. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Esse é um dos versos de muitos outros que a CCB nunca vai pregar para vocês. Nunca vão te ensinar, porque isso aqui é um tiro no pé da salvação por obras da CCB. Versículos bíblicos como esse, ou como Efésios, capítulo 2, versículo 8, que a salvação é pela fé em Cristo Jesus e não vem das obras para que ninguém se glorie, eles não vão pregar, mas é porque eles estão escondendo a verdade de vocês. Simples assim. Ouça aí essa promessa de que se você for santo e puro, quem sabe você vai herdar a vida eterna. E quem prega são pecadores, homens amantes de si mesmo, homens iracundos, cheios de guerra, cheios de politicagem dentro dessa denominação. E eles acham que são santos e escondem a verdade de vocês. Ouça aí vocês mesmos. Senhor não te chamou para ser crente só. Porque tem muitos que dizem, o Senhor me chamou para ser crente. Mas ser crente, o que quer dizer isso? É crer que Jesus Cristo te salvará da condenação eterna. Para isso nós fomos chamados. Se nós cremos que somos salvos, seremos salvos se formos fiéis até a morte. Deus seja louvado. Portanto, meus irmãos, é isso que a gente enfrenta.
combatendo essa seita e essas mentiras. E fica o recado aqui para você, querido irmão, se arrependa enquanto é tempo. Se arrependa, porque ainda há tempo. Enquanto você está vivo, você tem tempo. O tempo, a prova de que Deus está te dando tempo, é porque Ele está te mantendo vivo. Ainda dá tempo. Peça perdão. Vai até Deus, se ajoelha, ora, peça perdão, piedade, misericórdia, né? E busque o perdão em Jesus Cristo, porque é aí que encontra a salvação. Não tem outro caminho, não tem obras. Não importa se você acha que você é santo. Eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não torço para time nenhum, eu não tenho televisão na minha casa. Você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não, né? Pois bem, está condenado, igual qualquer outra pessoa que está no mundão jogada aí. A condenação é a mesma. Qual é a condenação? A condenação é que a luz veio, mas essas pessoas rejeitaram a luz e amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, negaram a salvação pelo meio da fé em Jesus Cristo. Simples assim. Salvação por obra é condenação na certa. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.